E hoje nós vamos passar a lição da Escola Sabatina Jovens 2020, cujo tema desta semana é: qual modelo de igreja? Roda a vinheta. Se você assistiu todos os vídeos da semana e quer assistir somente a lição de sexta-feira, deixei os minutos que começará cada dia na descrição desse vídeo. Pai querido, estamos abrindo a Tua Santa Palavra e também a nossa lição, para que o Senhor possa nos ensinar. Então envie o Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E no dia de sábado nós fazemos a introdução e o tema deste sábado é a Igreja Digital. E hoje, com essa pandemia aí, estamos todos vivendo isoladamente num culto virtual, agrupados por meio de um app ou um site ou por uma plataforma de transmissão ao vivo, mais conhecido como streaming. E isso com certeza tem sido uma era de muita comodidade. E eu confesso para vocês que eu aprendi muito mais agora assistindo a esses pastores com um conhecimento desproporcional, gente, muito desproporcional em relação aos dias de hoje, tá bom? Porque em comparação com os ímpios antediluvianos, pastores não chegam nem ao chinelo. Mas enfim, vamos seguir adiante. Mas o importante aqui é: qual é a vontade de Deus a respeito de nossa interação com a igreja física e ou digital? Aprenderemos sobre isso na lição desta semana. E no dia de domingo é nos dado uma atividade com o texto-chave da semana. Porém, vou fazer um comentário aqui, beleza? E o texto-chave dessa semana está em Efésios, no capítulo 4, do verso 11 ao 16. Um corpo, ele tem vários membros que o compõem, e cada um tem a sua importância, certo? O mesmo acontece com os membros que compõem a Igreja de Deus. Uns foram designados por Deus para ser apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tudo isso para formar o nosso caráter segundo a vontade de Deus e alcançar a perfeita varonilidade e também o perfeito conhecimento de Cristo Jesus, cujo é o cabeça primogênito. Mas para que isso? Para que não nos comportemos como uma criança e cair em qualquer doutrina ou qualquer outra sorte de astúcia e artimanhas. Fica a dica. E no dia de segunda-feira nós fazemos a compreensão. E o tema desta segunda é interconexão. A ciência vem afirmando que o homem vem evoluindo. Mas será que isso é verdade? A palavra de Deus e o espírito de profecia nos afirmam que a raça humana vem se degradando e não evoluindo. Agora veja, muitos membros do corpo de Cristo não vão mais à igreja, devido ao fato de a programação ser muito maçante, as músicas são repetitivas e muito mortas, e eles colocaram em suas mentes de que se eles ficarem em casa eles ganharão muito mais, porque eles vão assistir aquilo que eles gostam, né? E fazer aquilo que eles apreciam. Certa vez um americano chamado Moody disse que a frequência à igreja é tão vital para um cristão como uma transfusão de sangue é para um doente. Então, onde está o erro? Onde mesmo devemos ter o foco? Você alguma vez já deu nota a uma pregação, ou até mesmo um louvor entoado por um irmão ou uma irmã, ou por cada vestimento de cada membro presente naquele dia? Pois é, e isso tem sido o que tem motivado os membros ultimamente em seu íntimo. Então logo, o que realmente tem os motivado a irem à igreja é por causa de um pastor, ou por causa de um cantor ou uma cantora que estão no auge da fama, ou por causa de uma programação especial, ou por causa de um colega, ou um amigo, ou uma amiga. Então logo, a maioria está se esquecendo do foco principal. E o único foco que deveria reger cada passo dado pelo cristão, que é Cristo Jesus, o cabeça da igreja, o primogênito de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: portanto, irmão, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, no verso 1 e 2. E ainda em Hebreus, no capítulo 10, no verso 24 e 25, diz: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, que têm deixado de fazer aí, né, pessoal? Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Preciso dizer mais alguma coisa? Creio que não, né? Agora faça
você a sua escolha. E no dia de terça-feira nós fazemos a interpretação. E o tema desta terça é parâmetros de escolha. O mundo tem ficado de pernas para o ar a cada dia que passa. Muitos estão ficando confusos a respeito de decisões e muitos assuntos, até mesmo na escolha de uma igreja. O que de fato nos leva à plena certeza de que estamos fazendo a coisa certa é conhecendo a vontade de Deus e os seus princípios para a nossa vida e, consequentemente, para toda a humanidade. Em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 17, diz o seguinte: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Apocalipse, no capítulo 12, no verso 17. E o testemunho de Jesus é o dom da profecia que está em Apocalipse 19, no verso 10. E que também é o Espírito Santo, que testifica da palavra de Deus, revela o futuro, que é incerto para o homem, e confirma os 10 mandamentos descritos em Êxodo, no capítulo 20, que na verdade é um mandamento que já existe desde a fundação do mundo. A mensagem da Igreja de Cristo gira em torno da vida, dos ensinos, do ministério e do Evangelho de Cristo. E Jesus guardou o sábado. Isto está em Lucas, no capítulo 4, no verso 16. Esta igreja também deve desenvolver os dons do Espírito. E os membros da igreja devem ser exemplo, ensinar e treinar os irmãos no discipulado e no desenvolvimento do amor, da fé e da pureza. 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 12. E a igreja com membros perfeitos não existe. Porque em Gálatas, no capítulo 6, no verso 2, diz que a igreja deve ser um lugar onde se levam os fardos. E ainda em Hebreus, no capítulo 13, no verso 17, diz que deve ser um lugar em que as pessoas cuidam uma das outras. Deve ser uma igreja que nos ajude a nos tornar a cada dia mais semelhante a Cristo. E no dia de quarta-feira é nos dado um desafio de fazer uma conexão de outras passagens bíblicas com o texto-chave da semana, que está em Efésios, no capítulo 4, do verso 11 ao 16. E segundo a minha experiência com Deus e meu ponto de vista, essas passagens nos revelam qual é a vontade do Pai, que está no céu, e o que Cristo realmente havia ensinado para que pudesse ser praticado e levado adiante a muitas gerações, de pais para filhos, de irmãos para irmãos, de irmãs para irmãs, de irmão para irmãs, ou de irmã para irmãos, e assim por diante. Contudo, o que a gente realmente deve se preocupar é em aprender a fazer a vontade do Pai Celestial, para que então a gente possa fazer uma análise de qual é a igreja que de fato está obedecendo os princípios de Deus. E daí, você e eu sermos os primeiros a dar um bom testemunho do que Deus faz e pode fazer na vida daqueles que o amam. E no dia de quinta-feira nós fazemos a aplicação. E o tema desta quinta é a verdadeira adoração. Quando nós somos levados a pensar a respeito das manifestações da divindade, nós não podemos deixar de nos lembrar dos textos de Isaías, capítulo 6, que é falando da visão de Isaías e do chamado dele. Também de Apocalipse, no capítulo 1, que foi a revelação de João, que ele recebeu na ilha de Patmos. E também Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, que foi a conversão de Saulo para Paulo. E por fim, no Êxodo, capítulo 3, que é a história de quem? Do nosso sensacional Moisés, quando Deus foi lá conversar com Moisés através da sarça de fogo. Mas o que eu realmente gostaria de mencionar aqui com todos vocês e para todos vocês e para você são 5 aspectos que vêm dessas passagens que eu acabei de mencionar e também do ensinamento desta lição do dia de hoje, que são encontro, entrega, exortação, resposta e disposição. Agora nós vamos esmiuçar isso. Vamos lá? Encontro. Você consegue imaginar o encontro de duas pessoas onde uma aparece e a outra não? Esse encontro será bem sucedido ou ele se entende como um fracasso total? Assim também acontece com a Igreja de Cristo. Como é que os irmãos poderão ensaiar o encontro lá no céu, uns com os outros e com o próprio Cristo, se eles não praticarem aqui e agora? O caráter que você revela aqui hoje é o mesmo que você revelará amanhã, a saber, na volta de Cristo Jesus. Entrega. Quando a gente escuta aquele hino que a gente gosta muito, é um sentimento incontrolável. É assim uma bomba de sentimento. O mesmo acontece com os adoradores fiéis. Ao reconhecer a presença da divindade, nós nos prostramos em reverência e sentimos o ardente desejo de pregar, de orar e de louvar o nome do nosso Senhor, com bastante fervor e decência. Ou seja, com ordem. Pois Deus não é um Deus de bagunça, tá bem? Em exortação, as palavras que vêm de Deus, elas nos encoraja, censura, admoesta e nos inspira para nos ensinar, corrigir e nos educar na justiça. Resposta. Por meio dos cânticos, das orações, das ofertas,
e outros componentes da adoração, o adorador agradece, reconhece e recebe tanto a mensagem como aquele que a inspirou. E o último, que é disposição. Quando nós vimos um acidente, ou quando nós ganhamos uma promoção, ou até mesmo quando nós temos uma grande novidade, a gente sente aquela vontade de compartilhar com os outros, não é mesmo? Ou eu estou enganado? Claro que sentimos essa vontade de contar para todos os nossos amigos, familiares e até mesmo de vez em quando para uma pessoa desconhecida. E é exatamente isso que deve mover a cada um de nós ao sermos impactados com a maravilhosa graça de Deus. E no dia de sexta-feira nós fazemos a reflexão e o tema desta sexta é muito mais de sua presença. Deus não quer que nós nos isolemos do mundo. Ou seja, que fiquemos confinados em um lugar para não ter contato com ninguém durante anos ou até o fim da vida. O que ele realmente deseja é que sejamos como Cristo, que vivia entre o povo, mas também se retirava do meio deles e ia para o monte para orar e estar com Deus. Então, pensando nisso, a gente vai definir duas categorias, tá bom? Duas categorias. Vou pegar aqui uma outra vertente. Já comecei, né? Mas vamos lá. Um é o antissocial e o outro é o social. O antissocial seria os monges que ficam confinados por muito tempo e totalmente isolados do mundo, por anos, na tentativa de se purificarem, ou seja, por motivo de purificação. Eles meditam e oram por horas e fazem vários resumos e reescritas das escrituras deles, a fim de serem adestrados, disciplinados e, por fim, alcançarem a divindade. Alguma vez você já ouviu que algum homem se tornou Deus? Creio que não, né? Até porque isso não é possível, a não ser que isso seja usado para o engano. Outra observação é que eles oram demasiado, oram muito mesmo. Mas não há nenhuma prática em Cristo Jesus, cujo nos remete a uma passagem que nos deixa muito bem esclarecido que a fé sem obras é morta. Tiago, no capítulo 2, do verso 14 ao 26. E agora, o social. O social seria os seguidores de Cristo, que tem por objetivo ser imitadores de Cristo. E o que seria isso? Significa que os seguidores de Cristo têm o dever de representar muito bem o reino de Deus. Mas para isso acontecer, é necessário que o cristão aprenda e conheça mais de Cristo, para ser mais semelhante a Ele conforme vai passando o tempo e vai conhecendo mais dele. Tá, mas qual é a finalidade disso? No meio de intensa corrupção, os servos de Cristo devem dar o bom exemplo da bondade, do amor e da justiça de Deus, confiando plenamente na proteção e na justiça dele, levando a muitos aos pés de Cristo. Porque quem é que dispensaria um pedaço do reino dos céus, onde tudo é perfeita harmonia e amor fraternal? E os momentos de isolamentos é para limpar a má influência praticada no mundo e com a finalidade de nos preencher, de nos encher mais de Deus e levar mais do reino de Deus para os sedentos da justiça, do amor e da paz eternal. Senhor, nos ajude a ser a verdadeira igreja e nos habilita e nos capacita a cada dia, Senhor, para que possamos fazer a Tua santa vontade e dar um bom testemunho. Isso que eu te rogo, que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos os dias, às 6 horas da manhã, estarei postando a lição da Escola Sabatina. Então, se você quer acompanhar, é só você se inscrever no meu canal e ligar o sininho de notificações. E para que esse vídeo aqui possa chegar a outras pessoas, é necessário que você faça alguma dessas atividades que eu vou falar agora. Que é deixar o seu like, se inscrever no meu canal, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis e também deixar o seu comentário, seja ele positivo ou negativo ou a respeito da lição. Muito obrigado a todos que vieram. Nós temos o grupo do Telegram, tá bom? Para todos que querem ver experiências diferentes e também deixar a sua lá. A gente tem um grupo do Telegram. O link está na descrição desse vídeo. Nós também temos o rádio Jovem Adventista. O link está na descrição desse vídeo. Muito boa a rádio. E eu também comecei o podcast, caso você queira me dar uma força. Todavia, eu ainda não tenho experiência com isso, tá bom? Estou adquirindo. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau, tchau. E até a próxima.